Com as eleições chegando, surgem também diversas outras dúvidas. Como, por exemplo, você sabia que é necessário ir de máscara e levar uma caneta? Ou que diversos locais de votações mudaram? Confira essas e outras dúvidas. É obrigatória a votação, votar, mesmo com essa epidemia? O voto é obrigatório no Brasil. Porém, existe uma recomendação. Se você, nos últimos 14 dias, apresentou o sintoma do coronavírus, então não vá votar e justifique depois. Portanto, o voto é obrigatório, mas poderá haver um pouquinho de flexibilidade naquelas pessoas que recentemente adquiriram o vírus ou há indicativos para isso. Entre todas as dúvidas, uma das mais comuns é sobre os votos brancos e nulos. O voto em branco, geralmente, ele é proposital. A pessoa olha os candidatos, entende que nenhum serve, mas ele tem que votar, e vai lá, aciona a tecla branco e confirma. O voto em branco não vale na contagem dos votos para a apuração da eleição. E os votos nulos? Pode acontecer o seguinte, a pessoa erra um número. Então, vamos dar um exemplo aqui, o número é 200, 200, 200. E ele vai lá e coloca 300, 300, 300. Não tem esse candidato. Quando ele confirma, anulou o voto. Às vezes é proposital e às vezes não. Não, eu queria saber se realmente vai ter um horário destinado para os idosos e qual é este horário. Que se dê preferência aos idosos, para mim no horário de 7 e 10 da manhã, que é o horário menos sofrido para o idoso e também para a mulher gestante. Então eu aconselho que o presidente da mesa, ao perceber que na fila tem uma gestante ou tem um idoso, dê preferência à gestante e ao idoso. A gente pode levar a criança acompanhando a gente ou não? A recomendação do TSE para este ano não pode. É uma recomendação. Antigamente a legislação era mais assim flexível, mas em razão da pandemia o TSE baixou uma norma não obrigatória, mas recomendando que não se leve crianças. Portanto, para responder aqui a sua pergunta, eu diria assim, atenda a recomendação do TSE e não leve crianças. O que é quociente eleitoral? Isso é muito importante nessa eleição, principalmente para vereadores. Vou explicar por quê. Vamos imaginar que Poços de Caldas aproveite como votos válidos 75 mil votos. É um exemplo que eu estou citando aqui. Você divide por 15 vagas que nós temos, por 15 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, nós vamos ter aí um coeficiente eleitoral de 5 mil votos. Cada vez que somar o voto nominal dado ao candidato, por exemplo, o Fumaça, ele levou lá 3 mil votos. E o partido dele, na legenda, 2 mil. Ele formou 5 mil que eu citei no meu exemplo aqui, e o que vai acontecer? Aquele partido vai ser beneficiado com uma cadeira. Ou seja, aquele vereador mais votado do partido, mais a legenda atingindo o coeficiente eleitoral, será eleito um naquela cadeira. Quer dizer que os nomes que eu cito aqui, os números, são hipotéticos, não existem, e se existem eu não conheço.